Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 15, que diz: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." Esse texto, todo o capítulo 17 do Evangelho, fala da oração que o Senhor Jesus fez pelos discípulos e mostra o quanto é importante o cristão fazer uso da oração, porque além dele receber resposta de Deus, sabemos que orar é um dever, segundo está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 18, onde está escrito no primeiro versículo: "E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." Então, oração, ela é uma conversa, é necessária, ao mesmo tempo é um dever de cada um de nós. Quantas vezes passamos por dificuldades onde somente um milagre poderia resolver a situação que estávamos passando? Você lembra ou se sente agradecida ou agradecido por algo que recebeu da parte de Deus? Quando ninguém podia resolver, você clamou e Deus atendeu? É uma resposta da oração, é o segredo da oração. E o tema de hoje é a oração, a chave da vitória. Muitas vezes existem ensinos de que a partir do momento que a pessoa tem um encontro com Deus, entrega a sua vida a Jesus, deixa de passar por angústia, tribulação, não passa por problema. Muitas pessoas ouvem esses ensinos e até acreditam, mas vai de encontro à palavra de Deus, porque a mesma, no Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 33, o próprio Jesus disse que eu disse estas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, porém tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, o importante não é o fato de passarmos por tribulações ou aflições, mas que Jesus, Ele é a nossa paz. E Ele nos manda ter ânimo, não baixar a nossa cabeça diante das dificuldades. Mas e quando não conseguimos avançar? Quando a dificuldade chega, é algo tão difícil que nós não conseguimos dar um passo à frente. Temos resposta na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 13 e o versículo 15, está escrito: "Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche." Nesse momento que Deus fala a Moisés, o povo de Israel havia saído do Egito com braço forte. Deus entrou com intervenção. E quando estavam diante do Mar Vermelho, perceberam que o exército de Faraó vinha com toda a fúria e o povo se apavorou. Mas aí vem a pergunta. Deus perguntando a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche." Quando Deus mandou o povo marchar,
ele já estava à frente do povo abrindo o Mar Vermelho. Porque Deus não nos manda fazer algo sem que possamos ou tenhamos condição para fazer. Nós servimos a um Deus que age. Lemos no livro dos Salmos 56 e o versículo 8, que está escrito: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão todas anotadas em teu livro? Quando lemos esse versículo, pensamos, será que Deus precisa escrever cada lágrima, a minha história? Será que Ele precisa registrar? Isso é uma forma, é uma linguagem para que possamos entender que Deus se importa. Ele é onisciente, onipresente, todo-poderoso. Então Ele não precisa escrever nada ao nosso respeito, porque antes que aconteça alguma coisa, Ele já sabe. Mas, para que nós possamos entender que Deus se importa conosco e que está tudo patente aos seus olhos, o salmista usa essa figura de linguagem de recolher as lágrimas, ao mesmo tempo anotar em um livro as nossas petições, as nossas necessidades. Então, guarde essa palavra de que Deus, Ele se importa com você. Se importa com a situação que você está vivenciando nesse momento. Ou talvez já durem anos todo o processo que você tem passado. Mas servimos a um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós lemos também que a oração, ela precisa ser eficaz. Ela precisa ter uma finalidade. Mas o que é uma oração eficaz? É uma oração feita com fé. Ela não pode sair dos nossos lábios ou do nosso coração sem que haja confiança, sem que haja um motivo específico. Então tem que ter finalidade, tem que ter fé e tem que estar dentro da vontade de Deus. Porque senão é uma oração debalde. Por que tem que ter fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem objetivo. Porque você tem que saber aquilo que vai pedir, por que está pedindo, e segundo a vontade de Deus. Porque tudo aquilo que você pede, no momento que você está pedindo, pode achar que aquilo é bom. Mas Deus, que conhece o amanhã, Ele não vai responder aquela oração. Na maioria das vezes Deus não responde, porque aquela petição, se for respondida, vai trazer prejuízo para a sua vida. Então Deus não atende. Eu estou falando em alguns casos. Eu conheço uma irmã que uma filha recebeu o diagnóstico de morte. Como qualquer mãe ou qualquer pessoa que ame aquele que recebeu o diagnóstico, é normal
é natural se fazer um clamor. Aquela irmã orou, mas ela, ao colocar a sua queixa, a sua dor diante do Senhor, ela esqueceu de dizer: mas faça a tua vontade. Então, o Senhor, usando um dos vasos, disse: minha serva, estou atendendo a tua oração. Estou fechando a cova da menina, mas depois tu saberás que era para estar comigo. E ela ficou sem realmente compreender, mas se alegrou por saber que Deus estava naquele momento atendendo a sua oração. Realmente Deus fez o milagre. Mas décadas depois, aquela mulher, aquela irmã, gemeu na presença do Senhor, porque aconteceu o que ela jamais desejara para a sua filhinha. Então nós precisamos, e Jesus deixou o modelo de que nós precisamos orar segundo a vontade de Deus, né? Então a oração, ela pode ser classificada em 3 tipos. Existe a oração individual ou pessoal. É aquela oração que você faz por si, para si mesmo. Você precisa receber uma resposta, você precisa que Deus abra uma porta de trabalho, então você ora, você pede a Deus. É explícito, é claro naquilo que você está desejando. Você usa as ferramentas que estão às suas mãos, se prepara para aquela função, mas você precisa que Deus faça um milagre ou abra uma porta. Então, Deus abre, Deus faz, Deus responde às nossas orações. Essa é a oração individual ou pessoal. Existe a oração intercessória. A oração intercessória é aquela que você faz pelos outros, em prol de outra pessoa. É uma oração que agrada também o coração de Deus. Jesus fez oração intercessória, conforme foi lido aqui no versículo 15 do capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus disse, entre tantos pedidos que ele fez a Deus, no versículo 15 ele disse, não peço que os tires do mundo. Jesus estava orando pelos seus discípulos, mas que os livres do mal. Além dessa oração ser dirigida aos discípulos, ela foi estendida para toda a igreja, todos os adoradores, até o arrebatamento da igreja. Mais na frente, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quem santifica a cada um que serve a Deus, tem desejo de servir a Deus com sinceridade, é a palavra. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, por meio de Jesus, e começamos a ler a palavra, ou a escutar os ensinos da palavra de Deus,
por meio de um pastor, um ensinador da palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e vai mostrando aonde precisa ser mudado, o que é que precisa ser tirado, o que é que precisa deixar de ser praticado. E isso, a santificação, ela abrange espírito, alma e corpo. Tudo está dentro da santificação. Muitas pessoas dizem, Deus só quer o coração. Não. Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar nenhum ensinamento baseado nesse aspecto. Pelo contrário, é espírito, alma e corpo. A santificação tem que abranger todas as áreas da vida do ser humano. Então Jesus, ele fez a oração intercessória, e eu acho interessante que no versículo 20, ele orou por você, orou por mim, orou por aqueles que ainda vão nascer. Observe, o amor de Deus é tão grande que mesmo para aqueles que praticaram tantas coisas que não agradavam ou não agradam a Deus, mas Jesus, antes que nascêssemos, ele já fez uma oração intercessória por mim e por você. Eu não rogo somente por estes, se referindo aos que estavam ali, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então Jesus, antes de ser levado até a cruz, ele fez uma oração pelos seus discípulos, por aqueles que estavam ali, aqueles que seguiram, né? Foram curados. Jesus orou, pediu que eu os santificasse por meio da palavra e se preocupou ou deixou registrado a oração por mim e por você. É um privilégio, né? Talvez você tenha escutado tantas vozes dizendo que não vale nada, que não era para ter nascido, que você é um caso perdido, que nem inteligência tem. Talvez alguém bote você lá embaixo e faça você se sentir um miserável, uma coisa inútil, mas nesta noite Deus está dizendo que você é importante, porque Jesus, antes de ir até o Calvário, ele orou por aqueles que iriam crer nele por meio da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante guardarmos essas palavras, porque entendemos que precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor, né? Nós aqui vemos no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, aprendemos que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e ação de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. E Deus está dizendo o quê? Não devemos andar ou estimular a ansiedade, até porque é normal vir a preocupação, né? Mas não ficarmos perturbados a ponto de perdermos o foco e às vezes até achar que Deus não está se importando conosco. Então a palavra de Deus diz: não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, ou seja, independente do que você esteja passando ou que esteja precisando, você deve usar a oração, usar súplicas e usar a ação de graças, que é o agradecimento, reconhecer o que Deus já fez na sua vida e o que Ele continuará fazendo, e apresentando, por meio desses 3 elementos iniciais, oração, súplicas, ações de graças, apresentar todos os pedidos a Deus, porque Ele tem prazer de ouvir e atender. A ansiedade, ela traz sofrimento desnecessário. Se você é uma pessoa ansiosa, eu já tive momentos de ansiedade e é muito difícil controlar, porque ela consegue fechar totalmente a visão com clareza, tira o equilíbrio da gente. E é preciso realmente você entrar na presença do Senhor e pedir: Deus, venha cá, tire a ansiedade do meu coração para que eu possa descansar em Ti. E a Bíblia manda que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Lançar é muito diferente do que você oferecer. Pedir. Se você estiver querendo oferecer algo para alguém, normalmente você estende algo para que aquela pessoa tire ou pegue da sua mão. Mas o lançar é jogar. E quando você joga algo, para você pegar de volta, você vai ter que fazer o esforço de ir até pegar aonde aquele algo, aquela coisa caiu, né? Ou chegou. Então, quando a Bíblia usa essa linguagem de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, é realmente deixar nas mãos de Deus e não pegar de volta. E a palavra completa dizendo: porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida. Na vida passamos por momentos bons ou maus, né? Não temos aquele momento contínuo de uma estrada plana e que nada de ruim, nem situação adversa vai acontecer. Mas precisamos manter a certeza de que a comunhão com Deus vale a pena. Tudo passa. Tudo na terra passa. Somente o Senhor permanece para sempre. Amém? Que Deus abençoe. A palavra sobre a oração, ela vai ser dividida em 2 partes. Estamos encerrando a primeira parte nesse momento, mas que Deus abençoe, que essa palavra possa ter chegado ao seu coração e falado de forma poderosa, porque Deus tem falado a mim de uma maneira toda especial. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.